Oi, gente. Meu nome é Ana Lúcia Silva Souza, Ana Lu, como todo mundo me conhece. Eu sou professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia e estarei com vocês aqui em 5 encontros, fazendo um mini curso cujo título é Letramentos de Resistência, o mesmo título de um dos 2 livros que eu tenho aí na Parábola, com muito orgulho. Eu agradeço o convite que eu recebi em maio e só agora estou podendo gravar, porque o meu letramento digital está em processo, bem no início. Então, o meu foco é pensar a nossa sala de aula, em especial de ensino de língua materna, mas não necessariamente a sala de aula. Pensar com vocês outros enfoques para os estudos sobre letramento. Eu venho pensando isso há alguns anos, desde que terminei o meu doutorado na Unicamp, e é esse doutorado que vira, então, o livro Letramentos de Resistência, que é esse livro aqui, que deve aparecer invertido, mas talvez a Parábola coloque aí na tela, melhorzinho aí para vocês, né? Nesse livro, eu fiz um estudo sobre as práticas de letramento de jovens do movimento cultural hip hop. Um dos meus orgulhos, ele no último governo legitimamente eleito, entrou no Programa Nacional de Biblioteca Escolar, e hoje ele está em todas as escolas do Brasil, o que permite um diálogo, né, bastante profícuo, bastante rico, bastante desafiador, não só com professoras e professores, mas também com estudantes que se interessam pelo assunto. Bom, o mini curso, ele vai meio que se guiar por cada um dos capítulos que compõem esse livro, né? Eu vou estar falando aqui de letramentos de juventudes negras. Eu vou estar falando aqui de uma faceta do letramento que é ainda pouco visível ou considerada na sala de aula, né? E começo fazendo isso, vou fazer uma colinha aqui, a partir da metodologia de pesquisa. Então, como eu fiz essa pesquisa? Como essa pesquisa se desenvolveu no campo, né? Eu estou na área de linguística aplicada e, evidentemente, acredito que a gente tem que olhar com muito comprometimento, né? Quem são os sujeitos que estão na roda de conversa com a gente? Então, nesse primeiro momento, ao fazer essa indagação, eu também vou pensar na nossa sala de aula. Quem são os sujeitos que estão na nossa sala de aula? Essa foi uma pergunta fundamental para que eu desenvolvesse a pesquisa junto com os jovens do movimento hip hop. E quando eu estou pensando quem são os sujeitos que estão na nossa sala de aula, eu também quero aqui falar com pesquisadoras e pesquisadores. Quem são os sujeitos que estão fazendo parte das nossas pesquisas e como nós os olhamos, como nós os escutamos, como nós nos achegamos a essas identidades que estão aí em diálogo com a gente. Bom, essa então vai ser a pergunta do nosso próximo encontro, juntamente com uma discussão sobre o próprio conceito de letramentos de resistência. Quando eu estou falando letramentos de resistência, é um REEXI e todas as outras grafias, mas a grande questão é quais são os usos que esses sujeitos fazem de linguagem, levando em consideração não apenas o letramento escolar, extremamente importante, mas também os letramentos que bebem, né, nessa fonte sócio-histórica, e pensa então os letramentos
negros no Brasil. E a pergunta é, então, como as pessoas negras se educaram no Brasil? Quando foi para as pessoas negras, ainda que libertas, e também indígenas e portadores de doenças infecto-contagiosas, frequentar a escola? Bom, essa interdição, ela tem um fundamento histórico. E para a gente hoje compreender as estatísticas, compreender os tantos índices que desfavorecem o estudante negro, principalmente os homens, nós precisamos entender uma parte da história da educação do negro no Brasil. Então, esse também deve ser um assunto do nosso próximo encontro. E no encontro seguinte, eu pretendo então trazer um pouco dessa discussão em torno da cultura hip hop. O que é o hip hop? Quais são os usos de linguagem que são próprios, pertinentes dessa cultura? E, evidentemente, né, nós podemos aí pensar que, para além dos 4 elementos artísticos do hip hop, o hip hop é uma agência de letramento tão importante quanto a escola para alguns grupos. E é isso que eu quero discutir com vocês. E quero discutir também a entrada da obra dos Racionais MCs no vestibular. Não com tanta profundidade, mas também pensando esse desafio, né, para as escolas e também para os estudantes. E aí nós voltamos àquela primeira indagação. Quem são os estudantes que estão na sua sala de aula? Você pode me dizer, eu não tenho estudantes negros na sua sala de aula. Mas eu vou te dizer, você tem estudantes que estão no Brasil. Portanto, essa discussão sobre relações raciais é extremamente importante, independente de raça ou cor. Depois eu quero fazer uma discussão sobre alguns documentos, alguns marcos legais que estão em torno da implementação da Lei 10.639 na escola, né, que modifica a nossa lei maior, a LDB, e que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na escola. De que forma letramentos de resistência têm uma relação extremamente forte com esses marcos legais. E por fim, eu acho que eu já estou no 4º encontro, né? Eu quero discutir como esses marcos legais, juntamente com as culturas, não somente do hip hop, mas também a cultura dos saraus de periferia, juntamente com os slams de periferia, nos permite pensar, então, uma outra periferia e nos permite pensar as nossas escolas dentro ou fora dessas periferias. Nesse momento, está em jogo aqui a gente repensar o que é importante para que a gente trabalhe para a transformação dessa sociedade, ainda racista, classista, sexista, homofóbica, né? Então eu espero que ao longo desses 5 encontros a gente possa fazer essa discussão e puxar também outros fios, né, que possam nos aproximar de estudos de linguagem que considere raça, que considere racismo, que considere o antirracismo na educação. Então, esse é o estudo, né, que eu tenho feito e tenho tido o prazer de contar com vários outros estudiosos e estudiosas. A gente tem andado pelo Brasil há mais de uma década fazendo essa discussão e dizendo: é preciso olhar outras formas de letrar na sociedade e pensar também outros usos. E, sem dúvida alguma, hoje, quando a gente olha um grande número de pessoas negras, pessoas indígenas nas universidades, já é um resultado, né, já é um saldo importante dessa
luta, desse compromisso que tem sido encampado, né, por professoras, por professores, por estudiosos que querem um outro Brasil. Eu acho que essa é uma oportunidade belíssima que a gente tem para discutir. Sem dúvida alguma, será um começo de conversa que eu espero continue por outros canais. Por enquanto, vão ser aqui nesses nossos encontros, né, no minicurso promovido pela Parábola. Obrigada, gente. Até mais.